obrigado. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Desafio de estar dando aula aqui. Segunda aula depois desse grande aquecimento dos motores. Na providência de Deus, Ele colocou a gente para esquentar os motores. Aí, para não derreter o cabeçote, me colocou para dar a segunda aula. Então, para a gente caminhar de uma forma mais então, assim, depois da gente pensar a respeito de Deus, da soberania de Deus como esse Deus trino, e nós olharmos então esse Deus não apenas por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele, por aquilo que Ele faz, mas também por aquilo que Ele é, e as suas ações, então, refletindo aquilo que Ele é, e isso, então, nos ajudando, nos trazendo para uma adoração, para uma forma de nos colocarmos diante desse Deus, a fim de adorá-lo de uma melhor forma. Agora a gente vai olhar para algumas declarações que vão também trazer a respeito dessas verdades, sobre quem Deus é. E a gente teve já em uma das aulas, acho que até na primeira das aulas, algumas ideias que muitas vezes são usadas para estar tratando a respeito da Trindade. E na nossa apostila a gente tem aí sendo trazido a situação de uma professora ali dando aula para o Joãozinho, e ela, a fim de explicar a respeito da Trindade, ela vai usar o exemplo do ovo. Então o ovo é um ovo e ele também ali tem a casca, a gema, a clara. E aí Joãozinho então fala: professora, mas a senhora falou que Deus ele não pode ser dividido, e o ovo a gente divide. Aí a professora ficou assim, fez uma nova tentativa, e ela usou a ideia do pai. Falou: Joãozinho, então pense assim, o seu pai para você é o seu pai, para o seu avô, o seu pai é o filho, e para os amigos do trabalho, o seu pai é ali o companheiro, é alguém que vai estar ajudando. Então pense essa ideia como a ideia da Trindade. E Joãozinho mais uma vez: professora, mas o meu pai é uma pessoa. A senhora não disse que o nosso Deus é um Deus três pessoas, um Deus trino? Aí ela mais uma vez fez uma tentativa e usou também a ideia do sol. Então Deus seria ali o astro, então aquele astro maior, o Jesus, os raios do sol, e o Espírito, então o Espírito Santo seria o calor. Aí o Joãozinho falou: professora, mas a senhora disse que Deus é pessoal, Deus se relaciona, e o sol não é pessoal. E aí a professora então falou: não, deixa eu correr, isso não foi aqui na igreja, senão ia atrás do pastor Isael falando: eu sou pobre, porque a situação pegou. Isso aí foi a classe de crianças aqui domingo passado, foi mais ou menos passou assim. a pular, Mas enfim, a gente vê que essa ideia do Deus Trino é algo bem assim legítimo à pessoa de Deus, e nós precisamos olhar acerca da Trindade, e essa aula de hoje vai trazer para nós uma ideia mais assim apurada. Através dessas declarações trinitárias, nós poderemos ter essa ideia mais completa, porque nada do que a gente tente representar vai de fato contemplar toda essa ideia de Deus como um Deus em três pessoas, um Deus único, mas ao mesmo tempo que é um Deus trino. Então, como a gente até viu, a palavra Trindade, embora ela não esteja ali na Bíblia, esse teólogo norte-africano, Tertuliano, ele então, pensando ali a respeito da Trindade, ele formula esse conceito para representar então aquelas verdades que a gente encontra, como a gente viu aí na primeira aula. Desde lá do Antigo Testamento, a Bíblia claramente
aponta para esse Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse Deus que se relaciona. Só para complicar, foi esse mesmo teólogo tertuliano que iniciou o uso do sinal da cruz na igreja. Então, se você já não ia dormir pensando na explicação do pastor, esperando o vídeo lá, agora aumentou mais ainda. Pessoa do segundo século, olha só, coisa antiga. Então nós temos a manifestação e a revelação de Deus como um ser único que subsiste em 3 pessoas, e isso, como a gente viu, essas verdades podem ser conferidas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nessa aula a gente vai olhar para as 3 principais declarações da doutrina trinitária, e a gente vai seguir então o roteiro do credo atanasiano. E esse credo aqui, a gente vai, se eu não me engano, no capítulo 7 da nossa apostila, vai ser tratado mais a fundo a respeito dos credos. Então a gente vai olhar com mais profundidade para esse credo, para essa confissão, então, referente a Deus Trino. Mas basicamente aqui a gente tem nesse credo atanasiano que Deus é trindade na unidade. Deus único subsiste em 3 pessoas distintas, e as 3 pessoas são iguais em glória, majestade e nos demais atributos. Então, nesse caminho a gente desenvolve a aula de hoje, e eu gostaria de dizer assim que vocês podem ficar à vontade para estar perguntando, para estar acrescentando. Os professores também estão aí para nos auxiliar. E a gente segue então com esse aspecto de Deus é trindade na unidade. Há um só Deus, e é errado pensar na trindade como 3 deuses. Essa afirmação nos ajuda de 3 formas. Então a primeira, ela afasta esse perigo de nós sermos e caímos na ideia do politeísmo, que a gente já viu, né, que é a ideia de vários deuses. Então isso já tem um conceito aí de nos ajudar, sabendo que há um só Deus. Deus é trindade na unidade. E também do triteísmo, que é a crença na existência de 3 deuses dentro da trindade. Então, nós cristãos, nós cultuamos e cremos em um único Deus. Eu acho que até nós é muito importante, a gente já vem tratando disso, mas essas aulas, como já foi dito, elas têm esse caráter de fazer com que a gente fique realmente bem consistente com relação à nossa ideia do Deus dos pactos, no conceito de um Deus trino. Então, nós temos também que esse conceito significa ainda que a substância de Deus é una, simples e indivisível. Ou seja, aquela ideia do ovo lá que se divide. Deus não, ele é indivisível. Ou seja, Deus não pode ser dividido em partes. Deus Pai não é uma parte de Deus, mas plenamente Deus. E o mesmo pode ser afirmado sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso também nos fornece um modelo para a caminhada das igrejas em unidade na diversidade, na unidade e diversidade. E eu vejo aqui que esse conceito também, essa ideia de trazer o modelo para a igreja é muito importante, porque reflete essa grandeza de Deus para a nossa vida. Nós entendermos que, embora tenhamos diferenças, pessoas diferentes se relacionam num propósito. Então isso tudo deve ser trazido também para a vida da igreja. Isso é algo, até final de semana a gente teve uma exposição ali quando a gente esteve em São Paulo, naquela reunião do Dia do Jovem Presbiteriano, e uma das palestras ali trouxe a respeito dessa importante postura da igreja, de ser uma igreja que está ali unida, uma igreja que busca essa unidade, e como isso ajuda a caminhada da igreja. E aí
trouxe ali uma ideia de uma orquestra também para exemplificar esse conceito da unidade. E eu já ouvi também algumas pessoas quererem usar essa ideia para também assim, colocar o conceito da Trindade, mas como a gente viu, não tem como a gente assim, abarcar toda a ideia dessa grandeza de Deus Trino em conceitos que a gente usa como exemplo. Então é importante a gente ter essa ideia, aplicar como algo que reflita aí a caminhada da igreja, para auxiliar a igreja caminhando de forma a estar unida, estar mesmo na diversidade, buscando essa unidade. Robson, eu acho interessante o aspecto de a gente entender isso, que na vida individual, é isso que a gente chama de santificação, o que é? É Deus sendo formado em nós, né? Nós sendo moldados conforme a imagem de Deus. E quando a gente pensa no modo como Deus planejou a igreja, isso é muito interessante, por quê? Porque tem muito congresso, livro aí sendo escrito com essa proposta de dar diretrizes, né, de como deve ser a caminhada, a prática da igreja, a estratégia da igreja e tudo mais. E o que Deus revela na Escritura é o seguinte, é que a própria igreja, a igreja também, como corporação, ela também tem que refletir, ela tem que ser formatada e transformada gradativamente, cada dia mais, conforme o próprio ser de Deus. Ou seja, não é só um chamado à união, tipo um chamado de sindicato. Vamos trabalhar junto, vamos lutar todos pela mesma causa. Isso é chamado de sindicato. O chamado da igreja, sabe qual é? Deixa eu dizer o que é. É o seguinte, nós somos diversos, mas é o seguinte, o João está em mim e eu estou nele. Assim como o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, diz assim, eu oro para que eles também sejam um. É uma unidade mística, espiritual, algo que o Espírito produz. Daí a ideia de somente um corpo, um só Espírito. Então, trata-se não de um chamado voluntarista a uma causa. A igreja não é um chamado a uma causa. É a declaração de que o Espírito, pelo poder que existe nele, fez com que eu e o Tiago Coelho sejamos um. De uma maneira que agora, quando ele sofre, eu sofro. E quando ele se alegra, eu me alegro. Isso não é produzido, não é porque eu sou porque eu gosto dele, tenho uma simpatia, uma afinidade. A igreja tem essa característica de grupo social, mas a igreja é um corpo espiritual. Ela está refletindo Deus triuno no modo como ela adora, trabalha em conjunto, ela faz todas as coisas juntas, porque o Deus que ela serve é um Deus que faz todas as coisas juntas, em diversidade, em unidade. Isso é impressionante, maravilhoso. Isso, acredito que divulga também aquela ideia de igrejas que se desenvolvem focalizadas em um aspecto da sociedade, uma característica da sociedade. Então, a gente muitas vezes tem... A igreja para classe... Olha, nós estamos plantando uma igreja para o pessoal da classe A, que usa SUV, veículo SUV, e que gosta de Netflix. Então hoje tem gente que vai plantar a igreja para grupos muito assim. Então eles acham que a igreja não pode misturar, até nos cultos. Tem o culto dos jovens e agora tem o culto dos outros. Não pode ter um grupo, aí não entenderam a ideia de diversidade. Não entenderam a doutrina da Trindade aplicada à igreja. Acho que até assim, interessante a igreja levantar aspectos, conhecer a sociedade, mas não ela buscar se desenvolver, tentando e buscando a orientação de um determinado aspecto da sociedade, justamente porque a ideia da Trindade traz esse conceito da diversidade na unidade e a igreja deve espelhar isso, esse aspecto de Deus. E a gente tem alguns textos bíblicos aí, queria pedir para alguém abrir João 17, 20 e 21. Está na apostila. Na página 40. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o texto que o pastor Misael citou. Temos também Efésios 4 a 6, se alguém puder ler. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a Bíblia, a palavra de Deus nos traz essa orientação, como a gente pode ver. E o segundo aspecto é que o Deus único subsiste em três pessoas distintas. Então, é importante a gente ter essa ideia de um único Deus tripessoal. A essência divina possui três subsistências: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente viu a ideia da economia, o Rogério nos ajudou, e agora a gente vê que essa ideia, mais uma vez, sendo aqui levantada, quando nós caminhamos aí nessa trilha trazida por esse credo. Então, cada pessoa possui propriedades específicas, cada uma se relaciona com as outras. A gente também lembra ali o texto que a gente viu a respeito do batismo de Jesus, quando Deus ali, ele comunica com o Filho, falando que ele tem todo o prazer nesse Filho, e o Espírito Santo se manifestando. Então nós temos essa ação, o relacionamento entre essas pessoas, e não é adequado confundir as pessoas da Trindade. Então, quando a gente tem esse conceito no nosso coração, na nossa mente, que o único Deus, ele é o único Deus e tripessoal, então é importante da gente relacionar com esse Deus de uma forma coerente, entendendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu já ouvi algumas vezes assim, pessoas orando e talvez por uma falta de um entendimento, às vezes de uma atenção, orando, Senhor Jesus, abençoe em nome de Jesus, termina a oração. Então, assim, parece que essa falta de atenção, não que seja errado nós nos colocarmos diante da pessoa de Jesus Cristo e adorá-lo e louvá-lo, orar na mediação de Cristo, mas muitas vezes parece que falta esse tipo de entendimento, e essa falta de entendimento, na verdade, é uma falta de entendimento que não é adequado, não é coerente. Eu já ouvi, Senhor Jesus, ó Pai. Eu estava, Senhor Jesus, ó Pai. Aí, peraí, Uma confusão, né? Está confundindo as pessoas. E quando a gente tem essa ideia, esse conceito bem colocado na nossa mente, nosso entendimento, pela graça de Deus aqui, podendo ser orientado pela palavra de Deus nesse aspecto, é interessante da gente relacionar de uma forma a reconhecer então Pai, Filho e Espírito Santo. Por que afirmamos que Deus é três pessoas? Isso nos afasta do modalismo, que é a alegação que há uma só pessoa que aparece de três modos diferentes. Então, é o entendimento do modalismo. Essa ideia ela teve ali muita força até nesse ambiente anterior a essa afirmação, a esse credo. Então foi uma batalha muito grande lá dentro da igreja para definir esse conceito, esses credos. Essa posição dentro da igreja foi algo que realmente ao longo da história teve embates muito grandes. Aqui é no quarto século apenas que esse credo traz de forma mais consistente então esse conceito da Trindade, mas a gente vai então ver mais para frente que realmente foi algo que demandou muita disputa na igreja, muita discussão, os concílios que se reuniam então para estar discutindo a respeito dessa doutrina. Então é incorreto dizer que em determinadas circunstâncias Deus se revela como Pai, em outra como Filho, em outra
como Espírito Santo. Então, essa ideia do modalismo, né? Que como se Deus estivesse em cada momento ali se revelando de uma forma. Ao falar sobre Deus, lembremos que Ele é tripessoal. Então, quando nós ali estamos nos relacionando, pensando em Deus, é importante que a gente tenha esse conceito bem definido no nosso entendimento. Correto, é lembremos, Lembremos, né? Vamos lá. Então, porque afirmamos que Deus é três pessoas, fazemos jus à Bíblia. Então, a palavra de Deus traz isso para nós, que registra as pessoas da Trindade conversando entre si e realizando tarefas distintas. A palavra de Deus traz isso. Obtemos um modelo perfeito para a dinâmica eclesiástica. Então, como já foi dito, é importante a gente reconhecer isso e trazer isso para a nossa vida como igreja. As pessoas da Trindade são diferentes e produtivas em amor. Então, se esse modelo é um modelo que nós podemos aplicar para a igreja, nós vemos que essa distinção ela trabalha em comum objetivo, em comum pensamento, em busca de propósito, e isso tudo é feito em amor. E elas apreciam mutuamente e cooperam cada uma com a realização do propósito divino. Igrejas devem respeitar a diversidade enquanto servem em amor mútuo. Então isso é muito profundo da gente pensar, até pelo fato de humanamente, muitas vezes, brota-se no meio da igreja, em meio dos ministérios, em meio das atividades, disputa, ciúmes. Então, é muito importante nós olharmos para essa doutrina da Trindade, esse aspecto, Deus que se relaciona, três pessoas distintas se relacionando mutuamente em amor, trazendo isso para a igreja, para a forma como a igreja também age, como a igreja trabalha também em amor mútuo. Nós temos o texto aqui, 1 Coríntios 12, 4 e 6, gostaria de pedir para alguém ler para a gente. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha como que isso é importante, né? Como o pastor trouxe, né, a ideia desse conceito místico da ação de Deus operando no meio da igreja, essa relação que nós temos também de estar um no outro nesse relacionamento como igreja, e como que isso é algo de nós valorizarmos e buscarmos praticar, aplicar na nossa vida, no nosso coração. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Que a gente vê que nessa forma da igreja desenvolver, ela aplicando esse entendimento na caminhada, na dinâmica da igreja, Deus é exaltado. Então essa é uma postura que a igreja deve buscar. Cresçamos tudo naquele que é o cabeça, Cristo, corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então existe nessa diversidade essa forma de ação do Espírito Santo de Deus na igreja, e essa ação da igreja então exalta a Deus. É muito importante a gente pensar dessa forma e não só trazer isso de uma forma assim, simplesmente do conhecimento do nosso intelecto, mas para a nossa vida, para a forma como nós nos relacionamos como igreja, a fim de exaltar a Deus.
As três pessoas da Trindade, então o terceiro ponto ali, caminhando, seguindo a ideia do credo atanasiano, as três pessoas da Trindade são iguais em glória, majestade e demais atributos. Tá tranquilo, gente? Se alguém tiver alguma questão, pode encaminhar que nós distribuiremos aí para aqueles que estão capacitados. Ainda que distintos, Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade. Então é importante a gente entender que, embora haja essa distinção, pessoa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em glória e majestade. E eles compartilham dos mesmos atributos. Como a gente viu, é interessante que isso reforça aquilo que a gente foi trazido a nós aqui na primeira aula, que Deus, Pai é eterno, Filho é eterno, Espírito é eterno, e existem, mas não existem três eternos, e sim um único Deus eterno. E é somente um Deus eterno que nós, então, como crentes em Cristo, que nós adoramos, um único Deus. Isso equivale a dizer que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, não é uma parte de Deus, mas é plenamente Deus. Aqui a gente tem essa pergunta do breve catecismo de Westminster, a pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? E a resposta: há três pessoas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e em glória. Essa afirmação, essa ideia de que as três pessoas da Trindade são três pessoas dignas de adoração, de glória, ela nos ajuda e nos livra desse conceito também do arianismo, que foi uma ideia, foi uma doutrina ali proposta por Ario, presbítero lá em Alexandria, no terceiro século. E ali então era uma forma de se entender que Jesus, ele não é eterno, ele havia sido gerado de Deus, mas não eternamente. Então, essa ideia também, depois ela vai ser, dentro do Testemunho de Jeová, também vai ter esse mesmo conceito sendo entendido por eles. Então, isso vai ser rejeitado como heresia pela igreja do século seguinte, e ensina, então, e vai ensinar que Deus existe nessa trindade, aliás, a heresia que Deus haveria de apresentar uma glória distinta e não uma glória em cada pessoa. A glória seria desiguais. O Pai é Deus quando o Filho não existe. E aí vai trazer esse conceito, então, de que Jesus ele foi gerado posteriormente. E isso vai trazer então um grande conflito para a igreja, e um cenário de discussão do qual a gente tem no capítulo 7, se eu não me engano, vai ser trazido de forma mais apurada esses embates. Isso acaba também trazendo essa ideia de que Jesus não é Deus. Se Jesus ele não é eterno e se ele não é digno de adoração, o entendimento que acaba desencadeando é que Jesus não é Deus. Então a crença aqui, como eu disse, a crença subsiste nas testemunhas de Jeová. Essa ideia do arianismo, então, ela vai continuar com os testemunhas de Jeová, para quem Jesus é uma criatura exaltada, inferior a Deus, e o Espírito apenas uma força impessoal. E como a gente viu, a gente já tem aprendido aqui, são três pessoas, mas também dignas de glória, possuem a mesma glória.
A Bíblia registra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo recebendo adoração, recebendo o culto devido a um e é devido a todos. Então isso é interessante a gente entender. Aqui nós temos essa composição do segundo século e a gente tem no nosso inário. E aqui nessa canção a gente vê essa adoração, ela sendo apresentada tanto a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Eu vou arriscar cantar aqui, porque uma outra, a gente entender então a majestade e a glória e os demais atributos sendo então iguais às três pessoas, nos ajuda também. Nós somos resguardados do subordinacionismo, que é a ideia de essa forma de entender, que também era ali abraçado pelos arianos, que ensinava que o Filho e o Espírito eram ontologicamente inferiores, ou seja, Deus, na essência, então o Filho de Deus, nessa essência, havia ali essa forma menos, ou seja, não digna dessa glória, dessa adoração, uma categoria inferior ao Pai. E esse ensino, então, ele vai sobreviver. Acho que nós temos aqui no texto, essa citação aqui, ela está na nossa apostila, então, no Berkoff, então, que havia esse entendimento, então, no subordinanismo, a ideia desse, ontologicamente, a pessoa do Filho e do Espírito Santo inferiores ao Pai. E esse ensino, então, ele foi abraçado e acolhido, e depois os arminianos e os anglicanos também mantiveram esse entendimento e esse pensamento. A gente viu até aquela forma de não de se abraçar, né, aquela crítica, na verdade, falando que muitas vezes as igrejas ali, no caso as pentecostais, que exaltam o Espírito Santo, as igrejas reforçam, aquelas igrejas que reforçam o Deus Pai, enfim, o que nós temos esse conceito, então, algo que vai recorrer na história, que muitas vezes vai atingir alguns movimentos dentro da igreja, né? O que nós temos biblicamente não é subordinação de uma pessoa a outra da divindade quanto ao ser essencial. Então, nós não temos biblicamente nenhuma diferença da dignidade pessoal em cada pessoa da Trindade. A única subordinação que nós podemos tratar e falar é com relação à ordem e ao relacionamento. É dentro daquele conceito que a gente falou agora há pouco, a ideia da economia, ou a forma como Deus administra, como esse conselho trino, então, do ponto de vista da imanência, ou seja, na sua relação, essas três pessoas relacionando nessa economia, então, que tem a igualdade em essência, dignidade total, elas, na sua economia, então, elas vão operar a partir do Pai. Então, biblicamente, a gente tem essa ideia sendo desenvolvida. A gente já viu essa ideia. Só para a gente ajustar bem essa questão das duas palavras, imanência e economia. Então, imanência diz respeito à essência do ser. Quanto à essência do ser, então não há nenhuma diferença entre as pessoas. Por isso que essa doutrina chamada subordinacionismo é errada.
daquelas vezes em que um possui essência inferior ou menos digna do que a outra. Na essência, as três pessoas são iguais. A palavra economia, como foi explicado desde a aula anterior, significa o modo como Deus age na história. Na ação de Deus na história, então as três pessoas se movimentam e muitas vezes se subordinam. Por exemplo, o filho diz: o que compete a mim é fazer a vontade do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai. Então ele se subordinou voluntariamente ao Pai, apesar de possuir na imanência, na essência dele, a mesma dignidade, a mesma glória do Pai, mas na operação da salvação na história, então há essa subordinação no que diz respeito ao trabalho. É a mesma coisa. O Pai e o Filho, quando chega no momento do Pentecostes, eles enviam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está indo subordinado ao Pai e ao Filho, enviado por eles para realizar a obra que compete a ele na história da salvação. Mas tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são mais ou menos como uma família, em que todos têm a mesma dignidade, mas cada um ocupa uma função administrativa e diz: olha, então nesse ponto agora aqui, eu vou seguir essa instrução, eu me subordino a você nesse aspecto, né? Tipo minha esposa na época da pandemia, a questão das lives, live a louça, eu ia me subordinar para que a gente faça um trabalho na história da salvação da nossa casa. Mais uma vez, esse conceito é algo aplicado também como igreja, né? Como a igreja ela vai se relacionar, como ela vai também operar, que deve ter essa satisfação de se relacionar e muitas vezes subordinando um ao outro a fim de operar um propósito. No caso da Trindade, então a gente vê nesse conselho entre Pai, Filho e Espírito Santo, essa forma de operação na economia de Deus, então, a maneira como alguém administra, como a gente viu a definição, a maneira que alguém administra seus negócios, a economia da Trindade, Deus administra a salvação, operando, então, a partir do Pai. Então aqui a definição de Michael Horton, ele diz: atributos essenciais são compartilhados igualmente pelas três pessoas. Todas as três pessoas são infinitas, soberanas, amorosas e oniscientes. Todavia, apenas o Pai gera, o Filho é gerado e apenas o Espírito é inspirado. Em cada obra externa da Trindade, o Pai é a fonte, o Filho é o mediador e o Espírito é aquele que faz acontecer o efeito intencionado. Então, essa é a ideia trazida como Deus, então, se relaciona dentro dessa economia a fim do propósito correspondente à salvação, nesse soberano conselho entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse sentido é esse que não consigo Soprado. É nesse sentido que ele que a Bíblia diz que o Pai e o Filho, o Espírito procede do Pai e do Filho. Ele é soprado, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Essa ideia de fazer acontecer, então, tem essa mesma ideia, né, de movimento. É porque o Espírito, é isso, ó, a salvação foi realizada dentro da história. Quem é que faz a salvação acontecer hoje? É o Espírito, que traz ela para a gente. A santificação, a obra, tudo que é necessário pela santificação já foi feito por Cristo na cruz. Quem é que traz isso para a gente hoje? É o Espírito que santifica a gente. Então, o Espírito alguns chamam o Espírito de o executivo da Trindade. É ele que executa, ele que faz acontecer. A vida da igreja, quem faz a vida da igreja acontecer? É o pastor, não é, gente? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, acabou a igreja, acabou. Ele é o executivo. Ele é quem faz acontecer. E até algumas teologias principalmente teologia pentecostal, tem um grande problema no seguinte, que quando chega na parte de Apocalipse, eles falam assim: olha, o Espírito vai ser retirado da terra. Eu conversei até com o pastor e falou: olha, aqui, tá vendo? O Espírito vai ser retirado da terra. Eu falei: rapaz, se tirar o Espírito da terra, o que sobra é uma instituição religiosa ali que vai colocar
uma fábula, vai contar uma lenda. E alguns ainda dizem que depois que o espírito for retirado, ainda vai haver salvação. Algo inconcebível, impossível isso. E essa ideia remete a uma derrota, né? Porque se nós cremos nessa vitória, nesse propósito soberano de Deus, esse é um espírito seria. Mas essa afirmação de Roth, eu acho que ajuda bem, assim, fica bem clara a ideia. Embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam iguais em substância e iguais em poder e glória, não é menos verdade segundo as Escrituras. Que o Pai é o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito o terceiro. Então nós referimos muitas vezes assim, né, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa referindo-se ao Filho e o terceiro ao Espírito. E aí ele vai trazer: o Filho é do Pai e o Espírito é do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito. O Pai opera através do Filho e o Pai e o Filho operam através do Espírito. E aí é interessante, nunca se encontra a recíproca dessas afirmações. Nunca se diz que o Filho envia o Pai, nem que opera por meio dele. E jamais se diz que o Espírito envia o Pai ou o Filho ou opera por meio deles. Na Santa Trindade há uma subordinação das pessoas quanto ao modo de subsistência e operação. É interessante, assim, para nós termos uma clareza na forma como Deus, nós adoramos o Deus Trino, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, digno da nossa adoração. E na ação da salvação, então, existe essa relação e essa ordem, essa organização, e isso sendo trabalhado de forma harmoniosa e também de uma forma assim, de não haver uma discussão, uma disputa, mas sim uma satisfação na operação da ação da graça na salvação. Isso é algo muito bonito e vale a pena a gente refletir, né? Até olhar para esse aspecto, depois pegar a apostila e realmente assim se tirar um tempo para pensar né, em Deus como Ele é, né, e a gente vê o que Ele fez, que remete a isso que Ele é, e quando a gente vai caminhando mais a respeito de conhecer mais quem Deus é, como a nossa postura de adoração passa a ser mais profunda. Então o que a gente tem aqui, que tanto a ideia de Roth como de Horton ecoa esse ensino de Gregório de Nissa. Então Gregório ali, ele está no quarto século, e ali ele fazia parte de um grupo, né, de três pensadores, teólogos, que são colocados aí como grandes pensadores, e é interessante que ali a gente vê essa forma como Gregório de Nissa coloca. Cada operação que se estende de Deus, a criação tem sua origem no Pai, avança por meio do Filho e é aperfeiçoada no Espírito Santo. Esses três eles são formados ali: Basílio, né, que é considerado um grande teólogo; Gregório de Nissa, que é tratado como alguém assim no aspecto da contemplação, ele tinha essa postura mais contemplativa. E tem um outro Gregório que também traz algo interessante, que é o Gregório de Nazianzo. E o Basílio foi o primeiro a escrever a primeira obra na história, uma teologia sobre o Espírito Santo. É uma obra sobre o Espírito Santo, foi produzida por Basílio, um dos três capadócios. Exatamente, os três capadócios. Então, assim, e aí, bonito a gente ver, como já foi falado, são mentes assim que foram, que se voltaram à palavra de Deus, buscaram trazer esse entendimento, e era algo assim, como a gente tem na teologia mesmo, essa forma de nós sistematizarmos conceitos, é algo desafiador e algo que dá
provisão de Deus, o crescimento, o fortalecimento da igreja. Então, esses grandes lá do passado trouxeram conceitos e um momento, então, da formação ali de embates terríveis, e eles tiveram essa postura, e algo que nós podemos hoje, como privilégio também da nossa igreja, desse curso, nos voltarmos para essas posições, para essas afirmações desses grandes pensadores da igreja, grandes homens da igreja, né? Gregório de Nazianzo, ele vai dizer: logo que concebo o já sou iluminado pelo esplendor dos três. Assim que destino entre eles, já sou levado a É interessante, é algo bonito, além de ser profundo, é algo poético. Gregório de Nazianzo, ele foi conhecido pela sua oratória, e tem uma passagem, quando eu fui olhar um pouquinho para a história dele, que ele se queixava que ele não podia ir até o sapateiro ali, porque ele já se via rodeado de uma discussão a respeito da Trindade, para a gente ver como que as pessoas nessa época aqui estavam assim debatendo, e a questão da Trindade, pelo aquele conceito diário, né, do arianismo ali, que não entendia Jesus como Deus, e as três pessoas da Trindade como cheias da glória e também do esplendor e na majestade. Nós temos aqui então esse teólogo que traz esse conceito de forma profunda para nós. Beleza, e daí? Nós fomos então apresentados para essas três principais declarações da Trindade, né? Que Deus é trino na unidade, que Deus é único e subsiste em três pessoas, e que as três pessoas são iguais, então, em glória, majestade e em seus atributos. O que a gente pode pensar disso é que essas declarações é algo para nós ponderar, pensar na nossa devocional, na forma como nós buscamos a Deus, como isso traz profundidade para a nossa vida devocional. O Deus Trino é esplêndido e digno de todo o nosso louvor. Então, que isso realmente seja algo que a gente possa não só abstrair como um conceito, um entendimento, uma organização de uma forma assim, apenas conceitual, mas que seja algo realmente que a gente possa nos debruçar diante disso, a fim de buscar essa adoração, de adorar a Deus por aquilo, não apenas que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. A ideia, então, eu vejo que isso nos ajuda muito a nós não fazermos aquilo que o Rogério trouxe ali, como ele gostaria de estar ali se relacionando, então tendo ali um relacionamento com a Sara, assim como nós também queremos nos relacionar, não porque a gente faz algo por alguém, mas por aquilo que a gente é, e aquilo que a gente faz remete àquilo que a gente é. Nós possamos então, dentro disso, entendendo mais, aprofundando mais a respeito de quem Deus é, nós o adorarmos, louvarmos esse Deus de uma forma mais profunda. Robson, essa ideia do pensamento devocional, você citou aí os pais gregos, né? E essa ênfase que eles davam, essas três figuras que o Robson citou, são as figuras que Deus usou para resolver o problema da doutrina da Trindade na igreja. O debate terminou basicamente com eles. Eles modificaram, deram uma contribuição, inclusive ao vocabulário, né? E muito do que a gente usa hoje para explicar a Trindade tem a ver com eles. Mas olha a ênfase que o Robson deu, essa ênfase na contemplação do ser de Deus. E eles entendiam o quanto isso era importante, você encher a sua mente, o seu pensamento do ser de Deus, contemplar. É
É interessante que eles são pais, por isso que a gente chama de pais gregos, porque a influência da devoção grega é essa. Dentro da devoção grega, a ideia de contemplação, né, de você se devotar à contemplação, na cultura grega, só podia fazer isso, gente, aqueles que não precisavam trabalhar no dia a dia. Então os gregos tinham lá os seus escravos, né? Se devotavam, então os nobres se devotavam à filosofia ou ao pensamento. Então, o conceito de não trabalhar é o conceito do ócio. Tá? Então, o conceito de contemplação, a contemplação era feita por aqueles que se dedicavam ao ócio. Vou falar um negócio que assusta um pouquinho a nossa concepção reformada, porque a concepção reformada, a gente diz, não, a fé reformada valoriza o trabalho. Não estou falando que eu sou contra o trabalho, não, muito bom, e valoriza mesmo. Mas a gente, como reformado, a gente valoriza tanto o trabalho que a gente entende que qualquer momento de ócio, de você parar de fazer só para contemplar, a gente acha isso errado. Tem que estar o tempo todo ativo como uma máquina que nunca para dar manutenção, certo? Agora veja só, esse conceito de você negar a contemplação é o conceito de negar o ócio. Negar o ócio é negócio. Foi daí que surgiu a palavra negócio. A igreja, com o passar do tempo, se tornou não uma igreja de contemplação, mas ela cada vez mais se tornou um negócio. E aí, quanto mais comercial, mais ela tem uma máquina para girar e menos tempo ela tem para refletir e pensar em Deus. Então a gente precisa voltar para esse exercício de contemplação, encher a nossa mente. Muito que a gente trata de problema em gabinete pastoral, problema de santificação, de comportamento, aquele problema não existiria se aquela pessoa tivesse enchido a cabeça dela mais de Deus, de contemplar o ser de Deus, ficar pensando na essência de Deus. Olha só como essas pessoas escreveram. Pastor, seria a prática da meditação ao ler o texto bíblico como a devocional? Isso tem a ver com meditação, isso tem a ver com toda essa devoção grega. Essa devoção dos pais gregos é algo que a gente que é da igreja ocidental, né, o Rafael até perguntou um dia sobre a Lectio Divina para mim, um negócio assim, mas isso é uma devoção da igreja oriental, que a gente, o reverendo Ricardo Barbosa, ele é alguém que busca resgatar isso, mas ele é uma figura isolada hoje dentro do presbiterianismo, vamos dizer assim. Né? A nossa verve, vamos dizer assim, uma verve mais ocidental, mais romana. E o romano, ele queria passar a espada e conquistar os povos ao redor, ele não quer ficar pensando. Entende? A gente acabou sendo herdeiro dessa perspectiva mais ativista. Então a gente pode isso para o ativismo. Da reforma, houve um movimento também, né, de resgate a essa postura de contemplação, né? Houve um movimento também. Inclusive a reforma não ganhou espaço na Espanha por conta de Teresa de Ávila, né, que foi uma figura mística dentro da Igreja Católica, que tinha essa ênfase na contemplação, na oração contemplativa, e o protestantismo entrou lá, não conseguiu ganhar espaço na Espanha, porque eles eram muito fortes nessa questão da vida devocional contemplativa. Isso aí também que resgata isso um pouco são os puritanos, sobre a questão da meditação acerca do texto, que você tem que meditar no texto de tal forma que você fique absorvido com aquele texto. Inclusive, é onde extrair a doutrina, para eles é fundamental. O que está ensinando sobre o ser de Deus? O puritano, ele não prega sobre nenhum texto, não lê nenhum texto, não medita em nenhum texto, sem fazer essa pergunta. O que esse texto comunica sobre o ser de Deus? Então, a partir dali, ele vai gastar um tempão meditando sobre o ser de Deus. E isso é contemplação. Pastor, o senhor deu uma aula também sobre idade, falando que a gente só tem Jesus é nosso intercessor com Deus, não é isso? Certo. Então isso seria o correto, né? É isso. É aquela questão dentro do processo de realização da salvação, cada um assume uma função, uma posição, uma tarefa. Né?
Jesus, tudo que o Pai faz dentro da criação é mediado pelo Filho, em todo sentido. Eu vou só refazer o link, que muito do exercício de contemplação, então, deriva da gente se enxergar diante de algo tão incompreensível, mas ao mesmo tempo tão próximo. Então você olha para algo que não está relacionado ao espaço-tempo, em essência, você olha para uma relação que é de perfeita economia, onde todos atuam em seus papéis de forma perfeita, e como isso impacta eu como pequena criatura. Então você chega a um ponto de imaginar como essa situação cósmica tem a ver comigo. É um exercício de contemplação gigantesco. Reconhecer a beleza, grandeza. Aí nessa hora, o problema do boleto, tudo se torna pequenininho diante desse Deus grande. E a gente sai fortalecido como um meditacional. Na verdade, né, pastor, é o equilíbrio. Isso que eu falo Seria, bem tanto para lá e tanto para cá, esse equilíbrio do racionalismo com a contemplação, né? Essas duas coisas têm que estar juntas. E o que é mais assim, de repente, que às vezes a gente vê algumas pessoas terem uma postura de contemplação se voltando para criaturas ou para criação. Acho que até muitos exemplos.